Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma semana e agora o último ponto das 9 atitudes que precisamos ter e precisamos tomar e parar para pensar nesse começo aí de 2026, já na metade, né? Porque quem tá me acompanhando tá desde o começo do ano aí, prestando atenção, aprendendo, tirando assim ideias, insights de caramba, de tudo que eu falei até aqui agora. Comenta aí para ver se realmente eu tô conseguindo ajudar alguém, se alguém tá conseguindo tirar alguma ideia ou alguma coisa vocês estão tirando daqui e tá sendo bom e tá sendo proveitoso para você, beleza? Porque em média eu já olhei aqui, 100, 150 pessoas por vídeo que olha ali e ninguém comenta, ninguém curte. Assim, algumas pessoas curtem, mas a maioria que vê não curte. Então dá uma reagida aí para eu ver se vocês estão realmente gostando, para ver se... Caramba, esse negócio aqui tá fogo. Para ver se vocês estão realmente aprendendo. E eu deixei esse último ponto propositalmente, porque esse último ponto assim foi o que mais me pegou nessa minha nova fase, nessa minha nova decisão, que foi o ponto sobre a confiança. Então, quando a gente fala de confiança, é um assunto assim bem complexo e bem delicado, porque com certeza é o que pega muita gente, inclusive me pegou por muito tempo. Por quê? Porque precisamos, de fato, aprender a confiar em nós mesmos. Precisamos disso. Por quê? Mas isso é clichê, isso eu já sei, isso não adianta nada. É porque minha caneta não tá pegando e eu tô tentando escrever aqui e não tá. Então, precisamos aprender a confiar em nós mesmos. Por que precisamos aprender a confiar em nós mesmos? Porque se eu ou você não confiar em você mesmo, se você não confiar em você mesmo, quem é que vai confiar? Fala pra mim. Então, é importante você entender e você realmente reconhecer e dizer: caramba, eu preciso acreditar que eu consigo fazer alguma coisa. Eu preciso acreditar que eu consigo ser alguém, que eu consigo pegar esse projeto e ir até o final. Então, isso, assim, eu sei que é difícil, por quê? Porque eu passei por isso. Eu disse: caramba, velho, respira, o medo tá batendo na porta, é uma coisa que eu nunca fiz, é uma coisa totalmente desconhecida, mas eu preciso olhar para mim mesmo e dizer: caramba, eu sei que eu consigo. Eu preciso olhar para mim e eu mesmo sentir confiança em mim mesmo. Você precisa olhar para você e você precisa dizer para você mesmo: você consegue, porque eu sei que você consegue. Então, você, precisamos achar, primeiro de tudo, o nosso verdadeiro eu. Ou seja, a gente precisa encontrar, veja só, para poder confiar em você mesmo, você precisa confiar na pessoa certa. É loucura isso, né? Eu sei. Mas para você, vou repetir, para você confiar em você mesmo, você precisa confiar na pessoa certa. E aí tu vai dizer: oxe, Tawan, como assim? Na pessoa certa? E eu sou a pessoa errada, é? Há uma grande possibilidade que sim. Porque essa pessoa que está me assistindo, essa pessoa que está tentando escutar, que você não escuta o que eu falo, você escuta o que você quer escutar. Existe uma diferença gigantesca nisso.
Por isso que eu falo e já falei várias vezes aqui, e eu vou assim trazer uma segunda só para falar sobre isso, uma semana só para falar sobre isso, que é sobre você estar apto para aprender, que é outra coisa importantíssima, que você tem que estar apto para aprender. Então, se você não estiver aberto, se o seu coração não estiver ensinável e sua mente não estiver extremamente calma e tranquila para você poder realmente escutar o que eu estou lhe falando, eu apenas estou jogando aqui palavras ao vento. Ou então você só está aqui apenas de curioso. Porque, entenda, para você acreditar em você, você precisa encontrar o seu verdadeiro eu. Porque senão, você vai acreditar em uma pessoa, em uma ideia, que daqui a pouco ela vai evaporar. Então você, por um longo período de tempo, ou inclusive, aliás, eu afirmo e eu provo a você que você está sobre várias camadas que foram feitas ao longo da sua vida, e é aí que você se ancora. Então, esse falso eu, quando você se ancora nesse falso eu, que é uma construção de acontecimentos que foi na sua vida, você de fato, você de verdade, você vive uma falsa vida. Uma vida que não é a sua vida verdadeira. Então, para você extrair essa confiança, você precisa primeiro confiar na pessoa de verdade. No meu caso, você precisa confiar no Tauan de verdade. E você? Quem você é de verdade? Quem você é na essência? Quem é o seu verdadeiro eu? Aquele que você precisa confiar. Aquela pessoa que você vai olhar assim e vai dizer: não, agora eu sei o que eu quero, agora eu sei para onde eu vou, agora eu acredito em mim mesmo. Então, para eu chegar nessa fase de acreditar em mim mesmo, ao ponto de fazer tudo que eu estou fazendo, de abdicar que tudo que eu abdiquei, eu precisei, primeiro de tudo, reconhecer quem eu era de verdade, quem eu era na essência, porque o Tauan que estava vivendo, a vida que eu estava vivendo, não era a verdadeira vida. Foi, na verdade, uma construção de vários acontecimentos na minha vida que me fizeram ser quem eu era naquela época. Porque hoje eu sou o Tauan de verdade. Ou eu ainda não sou, mas eu estou buscando e estou muito mais próximo do que eu estava no passado, de 2023 para trás. Então, de 2023 para frente, eu decidi ir muito mais a fundo, eu decidi escavar de verdade todas as camadas que foram construídas sobre mim. Entenda, as camadas que foram construídas sobre mim. Então, essas camadas foi por muito tempo, de 2023 para trás, foi a camada que eu me agarrei e eu acreditava que eu era aquela pessoa, que eu era de verdade aquela pessoa que foi construído em várias camadas. Então, por isso que eu queria começar essa primeira semana para você parar um pouco, para você pensar, para você, caramba, ficar matutando,
ficar matutando que, beleza, eu preciso confiar em mim mesmo. Eu sei que eu preciso, porque para você fazer, entenda, para você fazer o que você precisa fazer, você precisa confiar no seu verdadeiro eu. E quando realmente o seu verdadeiro eu está presente, você está ancorado na vida. E quando você está enraizado e ancorado na vida, as coisas elas começam a fluir com muito mais facilidade. Então, para essa semana, eu quero que você pare, que você pense e passe a semana todinha matutando. Quem realmente é essa pessoa que eu olho todo santo dia no espelho? Quem é essa pessoa? Quem é esse eu? Quem sou eu de verdade? Então, isso não é ideia de motivacional, de isso e aquilo. Isso faz parte do processo de autoconhecimento, e isso faz parte do processo do processo literal, do processo científico de fato que eu quero trazer. E a ideia que eu quero trazer para vocês começa que para você poder confiar, para você poder fazer o que precisa ser feito, você precisa confiar em você, mas em você de verdade. Então, isso é bem complexo. Passa essa semana pensando se realmente você está me acompanhando, se realmente está surgindo efeito tudo que eu estou falando aqui. Então, passa essa semana pensando, eu preciso confiar em mim mesmo. Mas para eu confiar em mim mesmo, eu preciso confiar na pessoa que eu sou de verdade e na essência. E a pergunta é: quem sou eu na essência? Beleza? Então vamos nessa, que a vida tá aí e ela precisa ser muito bem vivida.